O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos rezando hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo. Na verdade, o martírio de Pedro e Paulo é celebrado no dia 29, mas no Brasil é passado para o domingo seguinte, o domingo mais próximo, devido ao fato de ser uma grande festa da nossa história e ao mesmo tempo o dia em que a igreja do mundo inteiro reza pelo Papa, hoje Papa Francisco. Então vejam que ao celebrarmos as duas grandes colunas de fé, Pedro e Paulo, nós celebramos a história da igreja, a clareza de que nesses 2000 anos professamos nossa fé, assim como Pedro, e temos a clareza de que a rocha, o fundamento, o alicerce da nossa história é o próprio Cristo. Por isso, a liturgia de hoje propõe um evangelho interessante, um evangelho que remonta a uma pergunta muito importante diante da experiência de fé. Vejam que Jesus, em Cesareia de Filipe, pergunta aos discípulos o que dizem a respeito dele. Jesus, na verdade, acaba ouvindo para tentar perceber o que estão pensando dele, da missão que ele tem proposto. E se estão entendendo de fato quem ele é e o que ele veio fazer. Só que, além dessa pergunta, que Jesus obteve inúmeras respostas, ele olha para os discípulos e pergunta: e para vocês, quem eu sou? O que eu significo? Qual é a minha presença na vida de cada um? Quais são os meus sentimentos que chegaram ao coração de vocês? É uma pergunta muito interessante, porque para se professar a fé,
para se aderir à fé, muito mais do que costume, ouvir por vir, é importante que haja experiência com Deus. E por isso, Jesus Cristo pergunta a eles o que eles dizem dele, qual é a experiência que eles fizeram, em que ponto Cristo tocou a vida e a história de cada um. E é uma pergunta tão importante nos tempos de hoje, porque de fato a nossa fé, a nossa adesão, ela é fruto de uma experiência com Deus. Por isso, fica-nos muito claro que seguir a Jesus Cristo não é por simples cultura, ação social, ou porque a minha avó veio. Não, seguir Jesus Cristo é exatamente por adesão, por escolha, por atração. Ele nos atrai a Ele e nós vamos experimentando e transformando a nossa vida conforme o que Ele mesmo nos ensina. Por isso, nós temos dois modelos, que são as chamadas pedras primeiras da igreja, os dois grandes pilares, Pedro e Paulo. Homens simples, Pedro, Paulo um pouco mais douto, no entanto, homens com falhas, com limites, com pecados, com erros. Inclusive, olhando para a vida deles, a gente percebe sinais muito claros de limites humanos. Veja que quando a gente olha para Pedro, a gente percebe que, apesar de ter sido o primeiro papa da história da igreja, foi um grande líder, mas que por muitas vezes acabou caindo nos excessos. Pedro, na verdade, quando Jesus dizia que desceria para Jerusalém para morrer, Pedro dizia: não, não vai, a gente não quer que você morra. Ao mesmo tempo que Pedro professa a fé, antes ele nega, ele foge, ele tem a atitude de quem por primeiro não entende muito as coisas, mas aquele mesmo homem que foge e que nega, é aquele capaz de professar por 3 vezes que ama Jesus e que vai apacentar a sua igreja, e que vai assumir essa liderança com grande zelo e carinho. Mas qual é o pano de fundo de Pedro, na verdade, depois de Pentecostes, fazer lindos discursos, converter centenas de pessoas? A experiência pessoal com Cristo. Esse é o pano de fundo. A abertura que Pedro deu para que Cristo agisse na história de vida pessoal dele. E por isso, a gente entende que Jesus diz a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre a tua fé professada, eu construirei a minha igreja. Porque Pedro soube responder: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és, na verdade, aquele que a gente esperou. A mesma coisa acontece com Paulo. Paulo é o grande missionário. Se Pedro, no início, foi o primeiro papa para manter a igreja unida, coesa, ligada, nós temos em Paulo a ousadia missionária. Só que Paulo, antes de experimentar Jesus, era Saulo, Saulo de Tarso, um homem cruel, fariseu, extremamente rígido, formado na melhor escola farisaica. Perseguiu cristãos, mandou prender, mandou calar, e de repente, no caminho de Tarso, ele cai do cavalo. As suas convicções caem por terra, porque de fato, Paulo percebe que muito maior do que ele mesmo é aquele que ele perseguia. E ele escuta: Paulo, Paulo, por que me persegues? Por que persegue aquele que deseja te amar? E vejam que interessante, Paulo é o grande exemplo de conversão para nós. Tanto que a gente
além de celebrar o seu martírio, junto com Pedro, celebramos a sua conversão 25 de janeiro, de tão grande que foi essa experiência. Paulo era um judeu, e um judeu extremamente rígido, muito bem formado, e teve que mudar todas as suas convicções depois que experimentou Cristo. O que nos chama a atenção em Pedro e Paulo é que Cristo agiu no coração, na vida, na história de cada um deles. Cristo não era alguém fora, com quem eles na verdade só faziam um pouquinho de verniz. Cristo era alguém que transformava a vida, as escolhas, as atitudes. E Paulo então, depois dessa profunda experiência, sai fundando comunidades. Paulo é tão ousado que ele chega inclusive na Europa e ali funda as primeiras comunidades cristãs em um outro continente, além da Ásia, onde toda a história da salvação aconteceu. Vejam que então, olhando para essas duas figuras, olhando para o início da nossa história, olhando para a fé professada de Pedro e Paulo, hoje somos nós chamados a entender esse simbolismo de ser a pedra. Depois que Pedro diz, tu és o Messias, Jesus imediatamente diz, é sobre essa fé professada que você vai ser pedra. Só que Pedro entendeu que ser pedra não é ser pedra de tropeço, não é ser pedra para destruir, é uma pedra que de fato se une à rocha para construir o edifício espiritual da igreja. Vejam que essa pedra poderia construir muros que dividem, que afastam. No entanto, foi de fato uma pedra que construiu pontes. Por isso, Pedro, o primeiro Papa, é pontífice, como hoje Francisco, constrói ponte de ligar o humano com o sagrado e de ligar a Deus com cada um de nós. Vejam então que na medida em que hoje nós somos chamados também a ser pedra nesse edifício, temos nós que ser ponte em casa, no trabalho, onde nós estivermos, unindo o outro a Deus, não afastando. Se o nosso testemunho, se a nossa vida não corresponde aos sentimentos de Cristo, nós não estamos sendo pedra que liga, mas sim pedra de tropeço. Portanto, o quanto é importante hoje entendermos essa liturgia e, primeiro, ter uma grande alegria de ser católico, apostólico, romano, porque temos uma história bimilenar, mais de 2000 anos de fé professada, mais de 2000 anos de história em que, fundada na fé de Pedro, até hoje é viva e forte. Um outro ponto interessante para levarmos para a nossa vida, além da alegria de celebrar a nossa história, é percebermos que Paulo recebe a espada e a palavra e Pedro a chave. Essa chave é dada a Pedro não para que Pedro tranque as portas, não para que Pedro desligue. A ideia de Jesus ao entregar a chave é para que a igreja, por meio de Pedro, por meio do Papa, por meio de nós, seja sempre um instrumento que abra a porta, seja sempre um instrumento que ligue o outro no céu. É vontade de Deus a nossa salvação, é vontade de Deus que a gente o encontre, e encontrando Ele, tenhamos sentido na vida. É vontade de Deus que de fato essa ligação aconteça a partir do amor, a partir da experiência profunda que faz com que cada um de nós vá desenvolvendo dentro de nós os mesmos sentimentos de Cristo. Por isso, eu desejo que todos e cada um que celebram essa liturgia conosco
possam de fato, guiados pelo Espírito Santo, viver uma fé que una, que seja de comunhão, que ligue e que ame a Jesus Cristo e, portanto, ame a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.